Glória a Deus. Nós sempre ouvimos as pessoas dizer que a oração é a chave da vitória. Lá em São Mateus capítulo 7, Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração é a comunicação do homem com Deus. É a forma de você ativar o teu relacionamento com o Senhor. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram vitórias através da oração. Nós vemos o exemplo de Jonas. Jonas foi um homem que venceu através da oração. Nós vemos lá a história de Ana, no capítulo 1 e o versículo 11 do livro de 1 Samuel, quando Ana clamava a Deus por um filho, porque ela era estéril e as mulheres estéreis naquela época sofriam muito. E lá no capítulo 1, versículo 27, você vê Ana agradecendo e dizendo: por este menino orava eu, e Deus ouviu meu clamor. É a oração de Estevão antes de ser morto apedrejado. No capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, Estevão orou a Deus pedindo: Senhor, não impute pecado nesses que me castigam, porque as pessoas estavam o apedrejando e ele pedindo a Deus a misericórdia do Senhor. E sabe o que aconteceu? Ele viu o céu aberto e viu Jesus sentado ao lado de Deus. O quarto exemplo de oração, Josué. Ele estava diante de uma batalha muito grande e ele ia perder aquela guerra. Quando ele viu que ele não conhecia o território, a noite estava chegando, o inimigo prevaleceria se ele continuasse daquela maneira. Ele clamou a Deus, o sol parou, a lua se deteve e Josué venceu a guerra através da oração. Também, se você for observar a história de Daniel, um homem de oração, por conta da oração ele foi jogado na cova do leão, mas os leões não tocou nele. A Bíblia está repleta de histórias de oração. Lá em 2 Crônica capítulo 20, versículo 17, conta a história do rei Josafá, que quando o exército inimigo cercou a sua cidade e ele ia ser destruído, ele reuniu o povo em jejum e oração e Deus deu o livramento. A Bíblia diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que a igreja primitiva, ela crescia na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e na oração. A oração é o caminho que te leva a Deus. A igreja de Deus, ela não pode viver sem oração. Você pode pedir oração aos outros, mas aprenda também a orar, porque a tua oração tem poder. A tua oração também é eficaz. A importância de você orar é tão grande quanto a importância de você se alimentar. Aprenda a viver uma vida de oração e você terá uma vida feliz com Deus. Que Deus te abençoe. Viva uma vida de oração.